E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Petrobras. Ela é considerada por muitos a ação mais barata da bolsa e a ação mais arriscada da bolsa com base no cenário atual. A gente vai dar uma olhada sobre os resultados que ela gerou ao longo do tempo, sobre os resultados dos indicadores fundamentalistas e eu vou estar dando as minhas opiniões sobre ela. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, fortalece aí para o canal crescer. E se você já investe nas ações, comenta aqui embaixo qual preço que tu considera atrativo para se expor às ações. A gente está aqui no Status Invest, se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui a Petro 4 está no valor atual de R$ 29,64. A gente vai dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas das ações e vocês vão perceber que realmente eles são indicadores bem maravilhosos, descontados, atrativos e que geram a sensação de que a empresa está sim extremamente barata. Mas é bom você lembrar sempre que são resultados com base em histórico do passado, ou seja, o resultado do futuro ele pode ser pior, igual ou melhor. Então é bom você ter isso bem claro em mente, porque muitos investidores se enviesam quando veem um histórico extremamente positivo, que gerou resultados de indicadores extremamente positivos, e daí eles já tendem a perpetuar esses resultados e achar que vai ser sempre assim, daquela métrica para cima. Então, começando aqui pelo dividend yield, está na casa de quase 50%. Muitos investidores olham para isso e já acham que é maravilhoso, né? Vou investir aqui em 2 anos, já recuperei só em dividendos. Mas assim, como eu disse, é uma métrica do passado, referente a um dividendo que foi oriundo de um lucro do passado. No futuro, ela pode trazer resultados melhores? Pode até trazer. Mas você tem que ter esse entendimento bem claro de que não necessariamente isso é replicável. Quando a gente olha ao longo do tempo, a gente consegue ver que em muitos anos a Petrobras não efetuou distribuições, ou quando efetuou distribuições bem reduzidas, aqui na casa de 2, de 4, ou seja, em 2021 e 22 e agora ao longo desse ano de 2023, que ela está efetuando distribuições de dividendos maiores. Quando a gente olha na parte de preço, o lucro está na casa de 2, ou seja, se ao longo dos próximos 2 anos a Petrobras gerasse a mesma lucratividade e distribuísse todo o lucro para você acionista, em algo próximo de 2 anos você teria o retorno do seu investimento, que também entra naquela linha, é um espaço de tempo extremamente curto e não necessariamente replicável. Porque quando a gente visualiza também esse histórico ao longo do tempo, a gente consegue visualizar que em alguns momentos ele é negativo, por quê? Porque não existe lucro e sim um prejuízo, e que em outros momentos tem métricas na casa de 8, 12 e 9, e que em 2021, 22 e atualmente ao longo de 2023 estamos com métricas mais reduzidas. Quando a gente vem aqui na parte de dívida, ela não está endividada, a dívida líquida sobre EBITDA está em 0,57, que é extremamente reduzido, então assim, não apresenta um risco com base em endividamento. Mas é como eu falei, histórico do passado, tem que ver como serão as novas dívidas tomadas ao longo do tempo, e isso tudo poderia se distorcer. Eu estou frisando bastante nessa parte de histórico do passado, por quê? A gente viu que meio que foi nesse período de 2020, 21, 22 ali que o resultado se alinhou um pouco e ficou extremamente positivo. E daí nós temos também mudança de governo. Vocês sabem que a Petrobras, por ser uma estatal, tem muita incerteza política, porque o pessoal fica com medo de talvez ter uma interferência. Agora, no cenário atual, já está tendo muitas notícias sobre talvez uma redução de dividendo, uma alocação de recursos, ou seja, novos investimentos em eólica e em outras coisas. Não que isso seja negativo, é sempre a palavra depende. Pode ser positivo? Pode. Mas assim, a empresa destinar recursos para investir em outra área que talvez não seja a principal dela, isso pode dar certo? Pode, mas tudo depende. Depende de como vai ser aplicado, do montante que vai ser investido e do retorno que será gerado através dele. Mas só com base nas notícias atuais a gente já consegue ter uma percepção de que haverá uma redução de distribuição, ou seja, de dividendos, porque as notícias atuais, com base no controlador, que acaba sendo o governo, a Petrobras irá destinar mais recursos para novos investimentos, o que poderia ser positivo caso sejam investimentos atrativos e ela geraria um recurso lá na frente. Mas existe sempre esse depende.
Pode ser atrativo, pode não ser. A questão é, caso seja destinado recurso para novos investimentos, você vai ter uma queda ali de distribuição, porque você vai estar investindo em novas operações para o futuro e também você vai ter um lucro menor, porque se você vai estar fazendo investimentos, você tende a ter mais gastos e pode impactar no lucro sim. Mas como eu disse, esse vídeo não é para falar se isso é ruim ou bom, é apenas a palavra depende, porque se forem aplicados recursos de uma maneira eficiente, pode ser atrativo. Mas quando a gente olha para o histórico do passado, a gente viu que esses investimentos não deram muito certo quando ela tentou migrar a sua linha que ela tem de expertise. Outro ponto que é legal a gente olhar também é aqui a parte do payout, principalmente para aqueles investidores que estão olhando só para esse histórico do passado e esse grande dividendo. A média aqui do payout está em 85%. Beleza, mas quando a gente olha aqui, ó, 2014, 15, 16, 17, teve zero. E daí as métricas aqui de payout foram superiores justamente naquele período de 21, 22, que nem a gente comentou. E a gente consegue visualizar que em alguns momentos aqui houveram distribuições acima de 100%. Aí você poderia falar assim, mas como é que pode distribuir a mais do que deu de lucro? É porque em períodos passados, onde talvez tenha tido um lucro acumulado, aí a empresa não efetuou essa distribuição na totalidade, e daí sim ela consegue, quando ela vai fazer essa distribuição, distribuir esses lucros acumulados também. E daí às vezes a métrica fica superior a 100% por conta desse acumulado do passado. E isso também deveria abrir uma linha de atenção na sua cabeça por conta do seguinte: se ela utilizou lucros acumulados para fazer distribuições e isso também foi superior ao lucro, digamos que isso seria não recorrente. Ou seja, essa métrica de distribuição ela também acaba sendo inflada por um período de tempo e ela não seria replicável ao longo do tempo. E aqui a gente está na DRE da Petrobras. Para você que não sabe o que é uma DRE, é um demonstrativo contábil. Nele contém receitas, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma ação. A gente consegue visualizar aqui, ao longo do histórico do tempo, que, em alguns momentos, a Petrobras fechou com prejuízo, como, por exemplo, aqui em 2014, 2015, 2016, 2017, e que os principais anos onde ela trouxe uma grande lucratividade foi aqui em 2021 e 2022. Ou seja, ao longo do tempo, quando a gente pega uma escala de tempo maior, ela quase nunca trouxe resultados nessa proporção aqui, como o lucro de 2022. Ou seja, depois de tudo que a gente já viu, a única coisa que eu consigo falar para vocês, com base na minha opinião, é a palavra depende. Não tem como dizer como serão os lucros do futuro, porque vão depender desses investimentos que vão ser efetuados, de todas essas questões que vão acontecer ao longo do tempo, porque, como a gente viu no histórico do passado, ela tem resultados que foram muito ruins e muito bons ao longo do tempo, porém que a gente não poderia replicá-los para o futuro dessa forma. Então, na minha opinião, se você é um investidor que tem essa vontade de talvez se expor às ações da Petrobras, você deveria montar uma posição bem pequena e estar ciente de que ela pode te dar muita dor de estômago ao longo do tempo. Mas que, a depender dos resultados que ela gere no futuro, ela também poderia te trazer grandes felicidades caso esses investimentos fossem positivos e esses resultados gerados fossem ainda melhores. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer, dá essa força aí. Valeu, meus queridos, e abraços!